quero compartilhar essa palavra de hoje com vocês. Juízes capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher ela era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e tu nunca tens concebido, porém tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que dele beba vinho ou bebida forte, e também que ele não coma nenhuma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não poderá passar navalha, porquanto ele será um menino nazireu de Deus, desde o ventre, pois ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vá comigo para o capítulo 16, a partir do versículo de número 28, capítulo 16, a partir do versículo 28, que diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, eu peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora somente essa vez, ó Deus, para que de uma vez eu possa me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que as suas mãos estavam em cada casa, e arrimou-se sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu e com os filisteus. Então ele se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que os que ele matou na sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Deus, entregamos esse momento em tuas mãos. Esse momento é o momento da sua palavra, da sua santa palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com uma unção renovadora sobre nós. Que o Senhor venha, Pai, com uma unção sobre a tua igreja. Que o Senhor trabalhe, ó Deus amado, em nosso coração, na nossa vida. Eu peço, ó Deus amado, no nome de Jesus, que o Senhor faça com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus. Queridos, eu coloquei como tema nesta palavra, como título desta palavra, morrer para vencer. Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, segundo nós lemos no capítulo 13. Sansão foi escolhido por Deus com um propósito. O propósito de Sansão era ele ser um guerreiro nas mãos de Deus, para livrar a nação de Israel dos inimigos chamados filisteus. Sansão, ele nasceu com o propósito de ser um guerreiro nas mãos de Deus, um valente nas mãos de Deus, e para que ele pudesse cumprir esse propósito, ele precisaria ser um homem separado. A Bíblia diz que desde o ventre ele foi separado para ser um nazireu de Deus, um homem separado de coisas imundas, um homem separado de coisas carnais. Ele foi separado para ser um homem santo, um homem separado para o Senhor. E quando Sansão ele começou a crescer, ele, para ser esse homem santo, para ser esse homem separado, ele precisaria matar os desejos da carne que habita dentro do ser humano. Ele precisaria matar coisas aqui dentro do seu interior, para que ele pudesse cumprir bem esse propósito de Deus, de ser um homem separado e um homem que iria levar a vitória para a nação de Israel. Só que Sansão não conseguiu vencer os desejos aqui de dentro, ele não conseguiu matar o seu próprio eu, ele não conseguiu matar as suas vontades carnais, os seus desejos carnais.
E porque Sansão não conseguiu matar a ele mesmo do lado de dentro, ele precisou acabar experimentando a morte do lado de fora. O que acontece, querido, com o exemplo de Sansão, é que muitas pessoas, elas não estão matando o seu eu aqui do lado de dentro, estão acabando, sacrificando e matando coisas importantes do lado de fora, como o casamento, como a sua vida ministerial, como o seu relacionamento com as pessoas, como o seu trabalho. Pessoas estão matando o plano e o propósito de Deus da sua vida, estão acabando com isso do lado de fora, porque não estão conseguindo morrer para si mesmo aqui do lado de dentro. São vontades e desejos carnais que nós não conseguimos matar aqui na nossa vida, que nos prejudicam do lado de fora, que podem estar prejudicando você no seu relacionamento com a sua família, que pode estar prejudicando você no seu relacionamento conjugal, que pode prejudicar você no seu relacionamento de trabalho. Tudo porque você não consegue matar você mesmo aqui do lado de dentro. Sabe, eu vejo que se nós não conseguirmos morrer para o nosso próprio eu, se nós não conseguirmos morrer para as nossas próprias vontades, nós vamos acabar sacrificando coisas importantes da nossa vida. Sansão, ele mostra na sua caminhada como é a vida de uma pessoa que ela está viva demais para si. Ele mostra como é a vida de uma pessoa que ela está viva demais para os seus próprios desejos e não consegue fazer os desejos de Deus. Olha aqui o que é que acontece com Sansão. No capítulo 14, versículo de 1 a 3, desceu Sansão para Timna, que vendo ele lá na cidade de Timna, uma mulher da filha dos filisteus, ele subiu e declarou ao seu pai e também à sua mãe, e disse: eu vi uma mulher lá em Timna, lá das filhas dos filisteus, agora pois toma aquela mulher para mim. Porém seu pai e a sua mãe disseram: não há porventura uma mulher no meio do nosso povo, dos seus irmãos, nem em todo o povo de Israel, para que tu vá querer escolher logo uma mulher lá do exército dos filisteus? Sansão mostra ser alguém que estava vivo demais para os seus desejos, quando ele é alguém cheio de vontades. Ele chegou e viu uma mulher lá no meio do arraial dos filisteus, e chamou seu pai e sua mãe e falou: olha, eu quero ela. E aí o pai e a mãe de Sansão sabiam que ele tinha que ser separado, ele não poderia se misturar, principalmente com o exército dos filisteus. O pai e a mãe de Sansão falam: Sansão, não, ela não. E o que é que Sansão faz? Não, eu quero ela. Uma pessoa que ela não morreu para si próprio, não morreu aqui dentro, é uma pessoa mimada e cheia de vontades. É uma pessoa que não aceita de maneira nenhuma ouvir não de ninguém. E querido, não tem como nós termos uma caminhada, uma trajetória com Deus, sem experimentarmos na nossa trajetória alguns nãos. O não faz parte do treinamento de Deus e da capacitação de Deus para a nossa vida. O não faz parte da separação, da prova da separação, se eu sou separado para Deus ou se eu sou alguém cheio de vontades próprias. Sansão, ele disse: não, eu quero e não quero nem saber, tem que me dar. Essa é a prova de uma pessoa que está viva demais para si, se torna desobediente, não aceita não aceita correção de nada, ela se fecha e ela fica bicuda, e ela quer e quer e quer. E isso pode prejudicar e está prejudicando você, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos com as pessoas. Você sabe, querido, que até Deus no meio da nossa trajetória, Ele diz não para a gente. No meio da nossa caminhada tem coisas que nós vamos pedir e Deus vai dizer não, ainda não é a hora,
Ainda não é o momento. Tem coisas que nós vamos pedir para Deus e Deus vai falar: não, não é desse jeito. Eu não quero que você vá dessa maneira. Não. E aí, se nós agimos de maneira birrenta, se nós agimos de maneira cheia de pirraça, nós mostramos que estamos cheios do nosso eu. Deus disse não até para o seu próprio filho Jesus, gente. Quando Jesus estava no Getsemane em agonia, ele disse para Deus, ele orou a Deus e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E o que foi que Deus disse para Jesus? Não, não é possível. Você precisa ir até o final. Se Deus disse não até para Jesus, como é que ele não? Eu não vou aceitar quando Deus disser algum não para mim. Se eu não aceito não, é porque eu estou vivo demais, e isso pode me atrapalhar de receber vitórias. A segunda coisa que eu vejo como característica de alguém que está vivo demais, e isso está atrapalhando você, eu estou dizendo, quando nós estamos vivos demais aqui dentro, isso nos atrapalha. Sansão mostra que é alguém que está vivo demais quando ele não age com transparência. Juízes capítulo 14, versículo 6 a 9 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que ele fendeu do alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai e nem a sua mãe ele deu a saber o que ele tinha feito. Sansão, ele começa a fazer besteira, ele começa a entrar em confusão, ele começa a entrar em briga, ele começa a se enrolar, e aí ele esconde o que ele tinha feito de errado do seu pai e da sua mãe. E o pai e a mãe de Sansão, eles foram receber uma incumbência de Deus, desde quando Sansão estava para nascer. Vocês vão cuidar, foi o que nós lemos no capítulo 13, vocês vão cuidar dele, ele vai ser nazireu, ele vai ser separado, e vocês como pai e como mãe, vocês têm o dever de garantir, de proteger ele, para ele ser separado para Deus. Sansão, como ele sabia que o seu pai e a sua mãe, eles tinham a responsabilidade de proteger ele, para ele não se envolver em coisa errada, o que é que ele fez? Ele fez coisa errada e ficou de boca fechada, não falou nada. Assim é a realidade de pessoas que estão vivas demais para si, elas não conseguem ser transparentes, elas não conseguem falar com transparência do que fez de errado. Eu fiz isso aqui, eu acabei fazendo errado. Por que nós não queremos ser transparentes? Porque nós não queremos expor o nosso eu. Não queremos ser transparentes porque nós não queremos colocar diante de outras pessoas, às vezes, a realidade de algo errado que nós cometemos. E isso é uma característica de alguém que está vivo demais para si. Sabe, queridos, eu vejo Sansão, ele querendo fugir do seu pai e da sua mãe, que estavam ali para poder proteger ele. Olha, tem gente que Deus coloca na nossa vida, querido, é para proteger a gente de fazer coisa errada. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, e essas pessoas são pessoas que nós precisamos ser transparentes, abrir o verbo. Porque quando a gente esconde, é porque nós estamos vivos demais. Eu vou dizer, você pode estar entrando por um caminho onde você está escondendo coisa errada que você fez no começo. E você pode estar entrando por um caminho onde você vai matar coisas importantes da sua vida. Você pode estar entrando por um caminho onde você vai prejudicar a sua vida lá na frente. Tudo pela falta de transparência. Terceira característica de alguém que está vivo demais para si. Sansão, ele é alguém que ele era cheio de si próprio, cheio do eu. Com Sansão não tinha negócio de, ele
precisar de pessoas, ele dizia, eu sou o cara, por causa da trança dele e da força que ele tinha, ele dizia, eu feri 1000 homens. Eu matei tantos com uma queixada de jumento. Eu. Sansão, ele era um cara cheio do eu. Isso é a prova de uma pessoa que está viva demais. É uma pessoa que ela, olha, não tem problema nenhum, e até eu acho que isso é importante, você confiar em você mesmo. Agora, você achar que você está acima de outras pessoas, achar que você é melhor do que está acima da média, isso é perigoso demais. Isso é sinal de uma pessoa que ela está viva demais. E pode prejudicar você. Uma pessoa que está cheia do eu, ela é prejudicada no relacionamento com outras pessoas, ela é prejudicada no ministério, ela é prejudicada no trabalho, porque fica cheia do eu faço, e eu conheço, e eu realizo, e eu. Esse era o Sansão. Era o cara cheio do eu. E isso é a prova de uma pessoa que está viva demais para si. Quarta característica, Sansão, ele mostra ser alguém que estava vivo demais por ser uma pessoa que estava sempre sendo vencida pelos desejos da carne. Juízes capítulo 16, o versículo número 1 diz assim: e foi Sansão lá para Gaza, e ali ele viu uma mulher prostituta, então ele foi e entrou a ela. Sansão, todas as vezes ele era vencido pelos desejos da carne. Aonde parece que tinha coisa errada, Sansão era atraído. Aonde tinha mulher errada, Sansão era atraído. Aonde tinha prostituição, o Sansão era atraído. Ele estava toda hora sendo atraído para coisa errada, não conseguia controlar os desejos da carne. Sabe, querido, quando nós estamos vivos demais aqui dentro, os desejos da carne estão toda hora pegando, estão toda hora vencendo, você não consegue se livrar dele, está toda hora e afunda no problema, toda hora afunda no mesmo erro, é toda hora o mesmo problema, o mesmo vício, é a mesma pornografia, é o mesmo problema, porque está vivo demais aqui dentro. Escuta, isso pode prejudicar muito você. Isso pode trazer derrotas para você lá na frente, é sério isso. Sansão, ele não conseguia fugir dos desejos que ele tinha na carne, ele não conseguia vencer isso. Porque ele alimentava demais. E talvez alguém fale bem assim: pastor, mas como é que eu realmente, eu às vezes sou muito tentado na carne, e eu até quero vencer, mas eu não consigo, como é que eu faço isso? Eu estou toda hora cometendo o mesmo erro. Eu vou contar uma historinha para você que vai te ajudar a você vencer os desejos da carne. Eu ouvi uma história que tinha uma competição de cachorro, e aí todas as vezes o mesmo dono, o cara tinha uma criação de cachorro e ele competia com outros, e sempre ele ganhava. Ele às vezes mudava, ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco, e aí ele levava para a competição às vezes o preto. Quando ele levava para a competição o preto ganhava. Quando ele levava o branco ganhava. E aí alguém um dia perguntou para ele: cara, por que você não usa um só? Por que você não usa esse um cachorro, os dois? Sempre um é melhor, depois o outro é pior, porque quando ele levava, um perdia e o outro ganhava. E aí perguntaram para ele por que ele fazia isso. Ele disse: não, eu decido qual é o que vai ganhar. E o cara perguntou para ele, que estava competindo com ele: mas como assim que você decide qual é o que vai ganhar? E ele disse: quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais o branco, eu cuido mais do branco, eu dou mais comida para o branco, eu trato melhor o branco, e aí ele se torna o campeão. Se eu quero que o preto ganhe,
eu cuido mais do preto, dou mais alimento para o preto, trato melhor o preto, e aí o preto ganha. É só eu escolher qual que eu vou tratar melhor. Se você quer vencer os desejos da carne, é você escolher. Você quer tratar melhor as obras que você faz que te impulsionam para as coisas da carne, ou você quer tratar melhor e alimentar as obras e as coisas que te levam para o reino de Deus? É só você quer vencer as coisas da carne, alimenta mais o teu espírito. Tire mais tempo de oração, jejue mais, leia mais a palavra, se envolva na obra de Deus, alimenta mais o seu espírito, e você vai ver você vencendo as obras da carne. Agora, se você não alimenta, você vai sempre ser vencido como Sansão, e pode estar colocando coisas da sua vida em risco. E a quinta característica de alguém que está vivo demais para si, Sansão, ele mostra uma pessoa que estava viva demais para ele mesmo e não estava vivo para as coisas de Deus, quando ele entrega o seu coração para pessoas erradas e para coisas erradas. Sansão pega o seu coração e ele entrega para Dalila. Ele vai para Dalila e ele entrega o coração dele para ela. Ele estava sempre entregando o seu coração para pessoas erradas. Querido, a derrota da sua vida está em você entregar o seu coração para pessoas erradas. Deus está todo instante orientando, direcionando, ensinando a palavra, e às vezes nós somos tão carnais que nós não conseguimos separar o nosso coração para as coisas de Deus, e queremos separar os nossos corações para coisas erradas e para pessoas erradas, e é isso que leva à derrota de muitos. É você entregar o seu coração para gente errada, querido. Nunca entregue o seu coração para pessoas que te afastem de servir a Deus. Nunca entregue o seu coração para pessoas que te afastem da obra de Deus. Nunca entregue o seu coração para pessoas que te afastem dos seus irmãos na presença de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele no livro de Gálatas, ele diz para a igreja de Gálatas o seguinte, ele fala: meus queridos irmãos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu estava olhando o contexto, por que Paulo diz isso para a igreja dos Gálatas. Paulo disse isso: olha, eu estou sentindo dores de parto. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele tinha dado um ensinamento sério da palavra de Deus para a igreja dos Gálatas, e a igreja, ela não estava ouvindo os ensinamentos de Paulo, mas estava ouvindo os ensinamentos errados de outros. E aí o que é que Paulo fala? Irmãos, eu estou sentindo dor, isso me dá dor de parto. Você sabe o que é dor de parto? Isso dói demais. E aí Paulo diz: eu estou sentindo essa dor porque vocês estão dando o coração de vocês para outros, e eu estou dando ensinamento para vocês há muito tempo, e vocês ainda não deram o coração de vocês para os ensinamentos que eu estou passando. Irmãos, nós precisamos entregar o nosso coração para o ensinamento certo, para as coisas certas, entregar o nosso coração para pessoas certas. Não entrega seu coração para pessoas erradas. Como é que eu identifico uma pessoa errada? É uma pessoa que quer te afastar de coisas boas, de Deus. É uma pessoa que quer te afastar dos seus irmãos. É uma pessoa que quer te afastar do reino, quer te afastar da tua igreja. Não pode entregar. Paulo, isso dói. Paulo diz: olha, isso me dói, porque eu estou há muito tempo ensinando para vocês, meu Deus. E isso é a prova de alguém que está vivo demais para si próprio. Agora, o que eu vejo aqui nesse texto, gente, é que Sansão ele começa a morrer. E é aqui que é o centro da mensagem que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Sansão,
ele começa a morrer para cumprir o propósito da sua vida. E eu quero dizer, não tem como você experimentar vitória no teu casamento, vitória no teu ministério, vitória na sua vida profissional, se você não morrer para você mesmo. Se você não morrer aqui dentro, esquece vitória. É preciso morrer para poder vencer. Diga comigo, é preciso morrer para vencer. De novo, morrer para vencer. Pergunta para quem está do seu lado, você quer começar a morrer agora? É começar a morrer aqui dentro. E Sansão começa a morrer. Como é que Sansão começa a morrer? O capítulo 16, o versículo 21 e 22, olha o que diz, irmãos. Versículo 21 e 22, então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram ele descer até Gaza e amarraram ele com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo lá no cárcere. E aí o cabelo da cabeça começou a crescer como quando ele tinha rapado. Os filisteus, depois que Sansão, ele perdeu a sua força, prenderam, colocaram Sansão como prisioneiro, e depois que colocaram Sansão como prisioneiro, amarraram ele para ele ficar rodando, malhando trigo para o inimigo. Ele era o trigo que girava o moinho para poder gerar a energia, o trigo que precisava através de Sansão. Sansão começou a trabalhar como escravo do inimigo. E aí quando Sansão começou a trabalhar como escravo do inimigo, olha, a ficha caiu. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Sabe o que eu vejo, gente? O cabelo da cabeça dele começou a crescer porque começou a brotar arrependimento em Sansão. Sansão começou a ver, meu Deus do céu, por que eu estou aqui trabalhando, sendo escravo do diabo? Eu estou aqui rodando volta em ciclos, a minha vida não está melhorando nada, eu estou dando e ainda estou sendo escravizado. Como é que eu estou sendo escravo e eu poderia estar servindo a Deus? E aí diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Irmãos, escuta uma coisa. Que não seja preciso nós sermos escravos do diabo para poder começar a nos arrepender das coisas erradas. Que não seja preciso eu ficar como bobo da corte do inimigo. Que não seja preciso eu perder coisas da minha casa. Que não seja preciso eu perder a minha comunhão com Deus, a comunhão com os meus irmãos. Que não seja preciso eu perder os meus filhos para eu poder acordar para a vida, gente. E abandonar as coisas erradas. Que não seja preciso eu pagar o preço igual o filho pródigo pagou, de ir lá comer bolota de porco, para quando estiver comendo bolota de porco, eu acordar e dizer, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Que não seja preciso isso, gente. E aí a gente precisa começar a arrepender. Deus, eu arrependo, Deus. Deus, eu arrependo de coisa errada que eu tenho feito. Deus, eu arrependo porque, querido, não tem para onde fugir. Gálatas diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo hoje. A realidade que eu vivo hoje, o único responsável sou eu, porque eu estou colhendo aquilo que eu semeei. E aí Sansão, ele para começar então a morrer, para viver o cumprimento do seu propósito, para ele começar a morrer, ele começa a arrepender. Esse é o segredo. Depois, a segunda coisa é que Sansão, ele começa a agir como criança. O versículo número 25 diz assim: sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chama aqui Sansão. Eles estavam, chama Sansão para que ele fique brincando diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram ele estar em pé entre as colunas.
Os filisteus chamaram, olha, pega lá aquele bobão lá, bota ele para brincar. E agora, Sansão antes era o cara, ele era o eu, ele era o potentão. E agora Sansão ele fala, não, para eu cumprir o propósito de Deus, eu vou precisar de agir como criança. Uma pessoa que começa a morrer, ela tem coração de criança. Ela não é cheia de eu, ela tem coração de criança. Você veja que foi só Sansão ter coração de criança que ele já fica de pé. E não apenas fica de pé, ele já fica de pé e entre as colunas. Porque aquelas colunas, elas iriam ser o segredo para ele cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que era derrotar os filisteus. Nós precisamos, gente, para poder começar a morrer, além de arrepender, ter coração de criança. E precisamos ter coração de criança, porque criança não guarda mágoa de ninguém. Você pega uma criança e briga com ela agora, chega daqui a pouquinho, ela está lá atrás de você, papai, titio e tal. Você pega criança que briga uma com a outra, depois criança mesmo, porque tem criança que tem coração de adulto, né? Agora tem criança que tem coração de criança. E aí isso é a característica de que eu estou começando a morrer. Que eu estou começando a morrer, eu não fico magoado. Tem coisas que, sabe, é triste demais ver uma pessoa que ela está viva demais, porque tudo deixa ela magoada. Tudo deixa ela ferida, tudo deixa ela triste. Sabe por que as pessoas ficam magoadas demais por qualquer coisinha? Está vivo demais. Quando nós começamos a morrer, nós não ligamos para ficar magoado, nós não ligamos de ferida, nós conseguimos superar facilmente. É coração de criança isso, gente. Uma pessoa que está morta, ela não se ofende. Você já viu lá, você está num velório lá e está o morto. E aí quando você está no velório, o morto levanta e fala assim, puxa vida, eu estou triste demais, o João nem veio aqui me visitar hoje, no último dia meu. Você já viu acontecer isso? Acontece. Você já viu quando você está lá no velório, e aí o morto de repente colocaram lá o morto sorrindo, com cara de aparente. Aí de repente chegou alguém que ele esperava que fosse trazer um presente, um buquê de flores para ele. E aí ele tirou o sorriso e fechou a cara. Estou triste, estou bicudo agora. Você já viu isso acontecer? Não. Por quê? Porque morto não fica magoado. Fica magoado, fica feridinho, gente que está viva demais. Você está preocupado demais com você mesmo. E é por isso que qualquer coisa deixa ser ferida. É preciso, gente, sabe, uma coisa que eu tenho visto é que a cada dia a gente tem que matar aqui dentro. Fala, não, eu vou morrer, porque se eu não morrer, eu vou acabar matando coisa que para mim é importante do lado de fora. Meu relacionamento com a minha família, meu relacionamento com os meus irmãos, meu relacionamento com pessoas que eu amo. Se eu não matar eu aqui dentro, eu vou acabar matando coisas boas do lado de fora. Meu Deus. Aí talvez alguém fale assim, eu não aguento essa pressão, essas pessoas vão acabar me matando. Não, querido, não tem pressão de pessoas que me magoam, porque não tem como você matar aquilo que já está morto. Tem como você matar o que já está morto? Não tem. Nossa, que pressão e acusação. Não, querido, já estou morto. Isso incomoda. Só incomoda se eu estou vivo demais. Aí incomoda. A outra característica de alguém que começa a morrer é que Sansão, capítulo 16, versículo 26, diz assim: então disse Sansão ao moço que tinha ele pela mão, guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste nela. Alguém que começa a morrer faz igual a Sansão, agora ele se permite ser guiado. Um cara que era cheio do eu, que queria andar sozinho, que queria liberdade geral, agora ele pega, dá a mão a alguém e fala, me guia. E me guia para quê? Me guia para eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Me guia para me levar até aquelas colunas, porque ali ele iria cumprir o propósito de destruir e eliminar os filisteus. Quando uma pessoa ela começa a morrer, ela começa a se permitir ser guiada.
ela começa a permitir alguém falar na vida dela, alguém aconselhar ela segundo a palavra de Deus, alguém direcionar ela, alguém discipular ela. Agora, se eu não permito ninguém, não. Na minha vida ninguém se mete. Olha, na minha vida ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. Aqui, ó, meu dinheiro é que manda na minha vida. É alguém que está vivo demais. E o seu dinheiro e o seu sentimento do eu pode destruir você, não vai demorar muito. Sansão começa a permitir ser guiado. Depois, a outra característica de Sansão, alguém que começa a morrer. Juízes 16, de 29 a 30 diz: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu. O que Sansão disse? Sansão disse: morra eu. Ele não disse: olha, para resolver esse problema aqui, morra os meus pais, morra a Dalila, morra. Ele disse: morra eu. Para ele resolver o problema de cumprir o propósito de Deus para a vida dele, ele disse que eu morra. Gente, o segredo para você experimentar a mudança que você deseja dentro da sua casa, dentro da sua família, não é a sua esposa que tem que morrer, que tem que mudar, não são os seus filhos que tem que mudar, não são o seu patrão que tem que mudar, não são os seus líderes que tem que mudar, não são os liderados. Olha, nós precisamos começar a dizer: eu tenho que mudar, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso morrer para mim mesmo e para as minhas vontades. Gente, gente amada e querida, o Sansão, ele disse: morra eu. Olha, nós não vamos conseguir experimentar mudança na nossa vida enquanto nós ficarmos transferindo responsabilidades. Não, fulano tem que mudar. Se fulano não mudar, eu não mudo. Não, quem tem que mudar é você. Sou eu que tenho que mudar. Sansão, ele obedece ao chamado de Deus. Agora ele vai obedecer. Qual era o chamado? Você precisa ser separado para poder destruir os filisteus. Você precisa ser separado para poder viver uma vida que vai agradar a Deus. Sansão, ele agora precisa morrer do lado não apenas de dentro, mas ele chegou a um estágio que ele precisou também morrer do lado de fora. A minha oração, irmãos, é que não seja preciso nós morrermos, ou nada importante para nós do lado de fora precise morrer, para poder nos fazer acordar para a vida. Que a gente já decida já: eu preciso morrer para as minhas vontades aqui hoje. Eu preciso morrer para o meu eu aqui hoje. Olha, seu casamento está sendo atrapalhado por causa desse eu seu, querido. Minha irmã, abre um pouco esse coração. Você está atrapalhando tudo dentro da sua casa porque você está muito o eu. Para com isso, por favor. Eu quero convidar você para se colocar de pé.